todos. Boa tarde ou bom dia, não sei, essa gravação está sendo feita um pouco antes da data do evento. Meu nome é Ana Rita, eu sou advogada que milito na área ambiental há um pouco mais de 10 anos. Hoje coordeno o jurídico ambiental da Rumo, uma empresa de ferrovia, de logística ferroviária e portuária, que tem a concessão das maiores malhas no país. Quero parabenizar a todos que organizaram esse evento, que é um evento que, na verdade, a gente está se adequando e está desafiando um pouco as pessoas. Eu mesma confesso que é diferente gravar para um público que a gente não está vendo, não tem a troca, mas prometo fazer o meu melhor, prometo entregar um trabalho à altura dos demais companheiros que estão participando desse evento. Agradeço o convite, fico muito lisonjeada de participar e espero que todos aproveitem, porque temos aí grandes pessoas que vão falar, inclusive tem companheiras de empresa que confesso que já vi a apresentação delas e tá, quem tiver a oportunidade de assistir, imperdível. São pessoas de alto calibre profissional. Começando aqui um pouquinho sobre o tema que eu me propus a falar com os senhores. Inicialmente eu tinha pensado em uma ideia mais de investimento e que seria como hoje o investidor vê o papel da empresa relacionado a questões sustentáveis, mas as últimas semanas me fizeram pensar um pouquinho mais sobre o tema que eu ia conversar hoje. Acho que eu entendo que todos os profissionais eles vêm com grandes dados e com grandes questões para auxiliar no evento, contribuindo muito ao evento, e eu queria conversar um pouquinho, uma questão introdutória e fazê-los pensar um pouquinho na situação que hoje o empreendedor se encontra, no que ele é cobrado dentro do meio em que ele atua, perante o seu consumidor, perante a sociedade, perante o seu investidor. E hoje a situação de política no Brasil, não só no Brasil, na verdade, como no mundo. Então, a primeira questão que eu trago aqui é a gente tentar pensar um pouquinho juntos no assunto meio ambiente, em biodiversidade, em questão sustentável. Claro que isso sempre foi falado muito, mas fato é que, para o bem ou para o mal, esse assunto hoje, ele está sendo falado diariamente. É algo que levanta no olhar dos curiosos e no saber dos estudiosos questões que se divergem. Temos vários dados e o assunto é tratado diariamente como pauta de muitas matérias de jornal. Poderia trazer aqui várias. Infelizmente, notícias não são boas, aliás, ao contrário, são péssimas com relação ao cuidado e zelo com a nossa biodiversidade, mas o fato é que estamos discutindo sim, e é cada vez mais cobrada uma posição de harmonia entre o empreendedor e o meio em que ele exerce a sua atividade. Então, hoje, a gente tem o papel da empresa hoje, o compromisso das empresas na conservação de biodiversidade, não apenas só para alcançar os seus objetivos internos,
mas também para manter a sua regularidade operacional, seja com licença ambiental ou sua imagem com a sociedade, ou para evitar um impacto financeiro. Hoje, as empresas, elas, para evitar maiores prejuízos, elas precisam conhecer muito a fundo o seu negócio e saber exatamente quais são os impactos e os serviços ambientais que elas devem fazer que condicionam a sua atividade. Para isso, é essencial, e eu acho que a primeira coisa primordial para uma empresa é ela ter um corpo técnico, profissionais muito qualificados, profissionais que saibam exatamente onde atuar. Então, hoje, dentro de uma ferrovia, por exemplo, que é onde eu atuo, não tem como a ferrovia operar sem ter uma equipe multidisciplinar que saiba exatamente quais são os gargalos, onde são pontos sensíveis, o que deve ser feito, o que deve, quais são os locais em que se deve ter maior cuidado. Não tem como a ferrovia funcionar sem isso. Não tem como um porto funcionar sem isso. Quem conhece a operação são os profissionais que estão dentro da companhia. São esses profissionais que vão levar a empresa a manter a relação complexa de operação com a interação à biodiversidade. Então, isso é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui. A necessidade de ter uma equipe que conheça não só tecnicamente daquilo que atua, um bom biólogo, um bom engenheiro agrônomo, uma boa veterinária, um jurídico competente que vá orientar, mas que conheça o seu negócio. E considerando que hoje ferrovia não é um negócio, uma atividade que é comum, que ela é do dia a dia da sociedade. Infelizmente, a ferrovia no Brasil, ela não está tão próxima ao dia a dia da sociedade, salvo nas cidades em que a malha corta, mas é preciso ter dentro da sua equipe, dentro da empresa, uma equipe muito especializada naquilo que ela se propõe a fazer, de forma que os programas que sejam implementados dentro da empresa, dentro do empreendimento, ele seja efetivo, ele busque um resultado, traga bons resultados e de fato, ele faça com que haja a harmonia entre a operação e a biodiversidade, o meio em que aquela operação se desenvolve. Apesar da ferrovia passar hoje por um processo de licenciamento ambiental, que ele é exigente, ele tem dentro, a ferrovia, ela é licenciada pelo órgão ambiental federal, o IBAMA, que conta com um corpo técnico muito bem qualificado e está sempre disposto a auxiliar a empresa em melhores técnicas, as melhores atuações dentro da operação, de forma a mitigar os seus impactos, a prever possíveis impactos e diminuir a chance de algo acontecer. Dentro da empresa, a gente precisa ter também alguns programas que visam melhorar a atividade da empresa para que não ocorram grandes impactos ambientais, ou, na verdade, nem grandes, né? Nenhum impacto ambiental,
A gente sabe que nenhum impacto zero é impossível, mas sempre o empreendedor ele tem que buscar interagir com o meio ambiente da melhor forma possível. Isso não é só porque os benefícios, a preservação de biodiversidade, eles são imensuráveis e isso vai trazer no futuro grandes resultados. A verdade é que o negócio, quando há uma preservação, quando há uma harmonia com os serviços ambientais, o negócio ele surge bem mais benéfico para o empreendedor. O empreendedor se vê, ele começa a ver resultados nessa interação, na melhor interação com o ecossistema, com o meio ambiente. Algo que a gente começa a perceber nesses vários diálogos, nesses vários levantamentos de dados que são essenciais, é que a degradação de recursos naturais, ela, na verdade, ela não traz consequência benéfica alguma ao empreendedor. Muito pelo contrário, ela além de não trazer consequência benéfica, a degradação dos recursos naturais, ela tem impacto diretamente no negócio. Seja porque, como eu falei lá no início, o empreendedor, ele coloca em risco a sua operação, ele coloca em risco a sua imagem perante a sociedade, ele coloca em risco a questão do seu possível impacto financeiro. A gente sabe que a responsabilidade ambiental, ela está nas 3 esferas, então ela também traz um risco criminal. Hoje, não só o consumidor, mas o que cobra muito, fato, o consumidor ele cobra muito do empreendedor uma postura sustentável, né, uma postura com um olhar mais zeloso para a sua operação e relacionada à questão ambiental, mas o investidor também. Uma sigla hoje que é muito comum e que veio em 2020, bem forte, né, ESG, Environmental, Social and Governance, que no português é ambiental, social e de governança. Esses investimentos, eles são cada vez mais, eles trazem cada vez mais segurança para o investidor. Então, o investidor vai olhar para uma empresa que tem um olhar cuidadoso, assim, não só com o meio ambiente social, e tem uma relação governamental muito clara. Trazendo para um lado ambiental, a gente pode ter certeza que esse é um outro fator que faz com que ações em prol da biodiversidade, né, elas são cada vez menos agressivas na verdade, elas não são agressivas ao empreendedor, elas são benéficas à operação e, além de trazer, novamente, a garantia da licença ambiental, o fortalecimento da sua cadeia de suprimentos, um melhor relacionamento com o seu consumidor, uma imagem positiva com a sociedade, uma garantia de que aquela empresa ela tem um crescimento sustentável e ela traz a confiança dos seus investidores. Então, que hoje é essencial para todos os tipos de empreendimento que tem investidor externo. E considerando investimentos de infraestrutura, que hoje recebem muito
um negócio em harmonia com a diversidade, com a biodiversidade, deixa de ser algo que seria uma questão de... Deixa de ser uma questão imposta, mas, na verdade, é uma estratégia de negócio, né? A preservação, a recuperação do ecossistema, programas que estimulam um zelo maior com o meio ambiente, é uma estratégia de negócio, né? É uma tendência que veio e bem forte, né? A partir de agora, ele já deveria estar vindo, mas, como eu falei lá no início, é um posicionamento que ao empreendedor, né, seja qualquer tipo de empreendimento, aqui para esse evento especificamente sobre infraestrutura, é uma análise que deve ser feita a todo tempo. E de fato, para o negócio é bem melhor, né? Expõe menos o risco, dá segurança para a sua operação, traz um conforto ao empreendimento de que aquela operação ela é feita com base no conceito de sustentabilidade. E esse conceito final é o que hoje é para muitos, aliás, acho que para a grande maioria, essencial para a tomada de decisões, seja de consumo, seja de investimento, seja de imagem, né, atribuição de imagem. Então, o que eu queria trazer hoje aqui para os senhores, de forma que eu acredito seja mais um levantamento de uma análise mais carinhosa, né, para os empreendimentos de infraestrutura, que obviamente sairão na frente se tiverem um comportamento relacionado a questões ambientais, a preservação de biodiversidade, ou a implementação de programas efetivos, a busca por levantamento de dados da biodiversidade que está no meio da operação, enfim, quando os empreendimentos que colocarem essas questões em primeiro plano, eles serão sempre os vencedores, se você pensar em questão de operacional, reputacional, financeira e de investimento. Antes a gente só pensava nos 3 primeiros, mas sim, desde o começo desse ano, a gente vê uma forte tendência à cobrança dos investidores para empresas que tenham um olhar zeloso para meio ambiente, social e de governança. Eu trago aqui a importância dessa postura das empresas. Queria convidá-los a analisar com um pouquinho mais de atenção a forma com que questões ambientais estão sendo tratadas, principalmente nesses últimos tempos. Como eu disse no começo, infelizmente, não como a gente gostaria, mas como a gente deveria. A gente tem que falar muito mais sobre isso, tem que se pôr muito mais abertos a esse tema, que veio em razão de grandes catástrofes que vêm acontecendo nos últimos anos, mas ele, ainda bem, é pauta hoje no nosso dia a dia. Eu fico à disposição de todos, espero não ter os cansado com o tema,
Vou deixar os meus dados, para caso alguém tenha interesse em saber mais sobre a questão, sobre o assunto. Mais uma vez agradeço a participação. Peço desculpa pela gravação, infelizmente não é algo que a gente hoje está acostumado a fazer. Eu confesso que é a minha primeira vez em gravações neste tipo de formato, mas eu achei ótima a ideia. Fiquei muito contente de ser convidada para participar desse evento e vou acompanhar com todos vocês. Muito obrigada. Nos vemos numa próxima. Yeah.